Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar, navegar. Bem-vindos ao Hoje Amanhã, de segunda-feira, 3 de junho. E assim cá estamos nós, já neste mês maravilhoso, que se despede da primavera e que traz o verão, mas as temperaturas já são bastante quentes por esta altura. Bem, é dia de Semana Mais, temos a Beatriz Grilo connosco. Ela é licenciada em Desporto e semanalmente faz o favor de partilhar connosco importantes sugestões. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Ana Cristina. Boa segunda-feira. Bom junho para nós. Bom junho. É Como a Ana Cristina disse, depois a primavera está-se a despedir, vem aí o verão, e com o verão já vem a ideia das pessoas começarem a entrar aí na boa forma física, que é para pôr o biquíni, para pôr... Já deveria ter acontecido, não é? Já deveria ter acontecido. Pois. É verdade. Bem, relativamente ao dia de hoje, qual é a tua proposta, Beatriz? Hoje venho-vos mostrar 7 dicas que ajudam então a perdermos calorias e consequentemente então perdermos peso e, como estava a mencionar, o calor assim o pede, irmos para a praia se calhar de uma forma mais confiante com o nosso corpo, porque emocionalmente toda a gente tem um bocadinho de ferida emocional do nosso corpo em relação à praia, com as roupas de verão, roupas mais frescas, mais curtinhas, e estas dicas podem vos ajudar então a perder calorias e consequentemente então perdermos peso. A primeira delas todas é criar déficit calórico. O que é o déficit calórico? Temos mais perda de calorias consoante o consumo de calorias que nós temos. Podemos treinar bastante, podemos até fazer algumas restrições alimentares, mas se não surgir e não acontecer o déficit calórico, é muito difícil que exista então perda de peso. Déficit calórico é a chave para então termos a perda de peso. Nós podemos treinar muito bem, descansar muito bem, mas depois se não tivermos a complemento alimentar adequada ao processo, é muito difícil que surjam então as mudanças em relação ao peso. Por isso esta dica são todas fundamentais, mas esta é a dica-chave para a perda de calorias e consequentemente a perda de peso. A segunda delas é, em termos de alimentares, comermos sempre frutas, legumes e principalmente fonte de proteína. Não faltar ali a fonte de proteína porque é fundamental dentro da parte alimentar, pois sem ela é pouco provável que tenhamos um desenvolvimento de massa magra, ou seja, massa muscular, que nos ajuda então no processo de perda de peso. Porque quanto mais massa muscular nós tivermos, consequentemente vai haver mais consumo a partir do nosso corpo, consumo de calorias para preservar essa massa muscular. Então se nós tivermos a fonte de proteína conjugando com a parte de fruta e legumes, ajuda-nos muito neste caminho de perda de calorias. Terceira dica que podemos levar: limitar as calorias líquidas. Isto agora no verão acontece muito. Todo mundo gosta de beber aquela imperialzinha, há pessoal que até lhe chama a fresquinha. Vamos sentar no café, comer ali uns snackzinhos e beber bebidas alcoólicas. E estas bebidas alcoólicas, elas não nos trazem benefícios a nível de nutrição nenhum e acabam por ser calorias vazias. Ou seja, é só um consumo de calorias do qual não traz-nos benefícios nenhuns em termos de nutrientes que a bebida nos fornece, e acaba por ser muito difícil termos perda de calorias se acabarmos por beber calorias vazias, não é? E o que acontece muito em termos de consumo de álcool é, quanto mais a gente consome, acaba-se por também tornar um vício e, consequentemente, depois é muito difícil de quebrarmos esse ciclo de ingestão calórica que não nos traz benefícios nenhuns. Por isso é importante também limitarmos esse consumo de líquidos, isto nem só para bebidas alcoólicas, mas também muito em relação aos sumos. Sumos, por exemplo, um Compal, que também tem, para além de toda a quantidade de açúcar, acaba também por ser... Qualquer um deles industrializado vem carregado, não é? Sim. E então acaba por ser muito difícil, mas é uma opção em relação às bebidas alcoólicas, claramente. Também acaba por ter as tais frutas, isto também não é só em relação aos sumos industrializados, mas também os sumos naturais que podemos fazer, acaba por ser ingestão de calorias muito mais saudáveis do que as bebidas alcoólicas. Por isso é uma opção.
É difícil nós não termos um consumo líquido qual não tinha calorias. Só se beberem água, claramente, a água é E que é muito fundamental. boa. Aí. Exatamente. Adicionando exatamente. umas gotinhas de fruta qualquer, uma fruta natural, fica bem. Há quem o faça, É. há quem o faça junte, por exemplo, alguma erva e faça assim um chá fresco, que também é uma opção muito melhor do que as tais bebidas alcoólicas ou os sumos processados. Mas pronto, é só uma questão de limitar. O ideal seria cortar totalmente, mas pronto, não é possível fazer, ou a pessoa não quiser, pelo menos reduzir as quantidades ou não consumir todos os dias, só dia sim, dia não, ou só ao fim de semana, mas que seja de quantidades toleráveis. Pronto, existem várias formas que a pessoa possa fazer para limitar então esse consumo de calorias líquidas, que são calorias vazias. Quarta dica, treinar a sério e complementos a nível do dia-a-dia que podemos fazer com a prática de exercício físico. Quando nós dizemos treinar a sério, é levar mesmo a sério o processo de treino. Não é, eu costumo mexer-me, costumo ir treinar, mas é só porque sim. Não, a pessoa não tem noção da intensidade, do esforço que dá no treino, não tem um seguimento a nível de evolução durante o treino e depois também os complementos durante o dia. As pequenas coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia que nos ajudam nesta perda de calorias, como por exemplo andar menos carro e andar mais a pé, em vez de ir de elevador, tomar as escadas, fazer as escadas para chegar ao prédio, para quem vive em apartamento ou em algum local de trabalho que assim o requeira, essas pequenas mudanças que a pessoa pode fazer, que fazendo todos os dias, todas as semanas, todos os meses, se nós formos somar essa perda de calorias das pequenas diferenças que a pessoa faz durante o dia em termos de movimento, no total se calhar até ter uma perda calórica bastante significativa. E a pessoa pensa que são só pequenas coisas e que não faz muita diferença, mas se formos somar isso tudo, acaba por ser muito melhor e muito mais benéfico do que se calhar a rotina que a pessoa tem de passar muito tempo sentada, vai de carro para todo o lado, não tem a iniciativa de fazer pequenas mudanças no dia-a-dia. E isto também em relação ao treino. A pessoa pode ir treinar e muito bem, ter os seus benefícios, mas se não for levar o treino à séria, ou seja, ter a iniciativa também de querer progredir, ter um pouco mais força, desafiar-se a si própria para que haja uma evolução muito mais rápida. Claramente que se a pessoa não tiver essa iniciativa, o processo vai ser muito mais lento e a perda de calorias não será tão significativa se fizesse essas diferenças. Por isso, também desafiarem-se nesse aspecto. Quinta dica, dormir, descansar e relaxar. É muito interessante nós pormos o nosso corpo a praticar exercício físico, temos esta perda calórica, mas o corpo também precisa de repousar, precisa de descansar bem. Quando é necessário fazer uma paragem na semana de treino, porque o corpo está massacrado, a pessoa não se sente bem, sente-se em baixa forma, é interessante também descansar, porque o nosso corpo também precisa de repousar, senão acaba por ser contraproducente neste processo de perda de calorias. Também é interessante nós regularmos também os nossos níveis de stress, porque é natural, nós quando estamos muito estressados, os nossos níveis de cortisol, que é a hormona do stress, acabam por estar muito altos e consequentemente o nosso corpo acaba por pedir consumos de alimentos que nos dão prazer momentâneos, como por exemplo o consumo de açúcar ou o consumo de alimentos muito doces que acabam por ter muito maior número de calorias. Por isso também é interessante nós regularmos a nossa parte emocional e o nosso stress para que também possamos controlar o nosso corpo em termos de necessidade ou ele próprio nos pedir consumo de alimentos que não nos fazem tão bem e que é normal isto acontecer. Às vezes as senhoras dizem muito, eu passei o dia tão estressada, às vezes chego a casa, parece que quer devorar tudo, mas não é qualquer tipo de comida, é os doces, é a batata frita, é os sumos, e isso acaba por ser natural do nosso corpo em relação ao stress, mas é necessário também podermos controlar para que não devemos então a consumir alimentos calóricos nesse aspecto. Penúltima dica, acreditar no processo. Se nós não acreditarmos nas mudanças que estamos a fazer, ou acreditar que o processo que nós estamos a fazer, aquele caminho que estamos a tomar vai ter resultados, é meio caminho andar por causa da frustração e nós quando estamos frustrados acabamos sempre por fazer a asneira como maneira de punir-nos a nós próprios por não estarmos-nos a sentir bem ou levar o processo à risca. Então nós temos realmente a acreditar no que estamos a fazer, nas mudanças que nós já estamos a
é incutir o nosso estilo de vida, tanto alimentar como a nível de estilo de vida ativo, para conseguirmos então concluir dia a dia essas mudanças na nossa vida, com o intuito de perdermos então o peso, o número de calorias. Por isso, acreditar no processo é fundamental. É normal haver dias com o qual nós nos sentimos um pouco desmotivados com todo o esforço que nós estamos a fazer, mas nós temos que contrariar um pouco esse mindset, nós temos esses pensamentos e ter a noção de, ok, hoje não me estou a sentir tão bem, não me sinto tão motivado, tão focado nisto, mas sei que a longo prazo isto vai resultar. Por isso, hoje é mais um dia, amanhã será melhor e eu vou continuar então a fazer todas as mudanças e mantê-las, mesmo nos dias no qual a pessoa não tem tanta motivação e tanta vontade de as manter. Sétima e última dica, ser consistente, porque isto não é de um dia para o outro. Como se diz, como é que era, Ana Cristina, ajude-me lá. Não há... Como fez num dia, não é? Sim, a Roma e Pavia não se fizeram num dia, não é? Exatamente, Sim, isto leva tempo. Claro que sim. E Isto quando se leva anunciam aquelas perdas de peso substanciais numa semana, deve ser a geneira ou possivelmente, não é? Às vezes há esses milagres, não há milagres. Existem relatos de pessoas, eu fiz estas mudanças e realmente perdi X quilos numa semana. Mas depois, se nós formos avaliar, se calhar o processo não foi de uma maneira tão saudável e às vezes o que acontece... Ou perdeu água ou por aí adentro, pois. Pode ser, mas às vezes as pessoas metem-se nessas aventuras muito drásticas, muito agressivas numa fase inicial e acabam-se depois por... Pronto, o corpo ressente-se um bocadinho, a nossa parte emocional também, e são poucas as pessoas, a nível de percentagem, isto já foi estudado e acabei já também por ler por isso, e muitas pessoas também já foram informadas disso. Normalmente quando as pessoas têm uma mudança também muito brusca, porque foram muito com uma rigidez muito grande na alimentação ou no estilo de vida, as pessoas acabam por levar um choque emocional tão grande que acabam por desistir desse processo e às vezes acabam por ganhar ou o mesmo peso ou o dobro pela frustração do corte alimentar que tiveram ou da parte da rotina dela. Se calhar incutiram o exercício físico de uma maneira tão bruta que a pessoa acabou por se sentir mal ou o corpo não reagiu bem ou elas não gostaram, porque praticar exercício físico é desconfortável, claramente, não é confortável para ninguém, mas quando é incutido numa pessoa de forma tão bruta e ela nunca praticou, acaba a pessoa por criar uma aversão à prática de exercício físico porque foi feito de uma maneira que se calhar não foi a mais adequada. Isto também é ligado à parte do regime alimentar. Às vezes as pessoas começam em dietas que cortam tudo e só bebem água e comem frutas e sei lá que tipo de dietas é que existem, assim muito bruscas e sem fundamentos, algum, claramente. E a pessoa acaba por depois frustrar porque levou aquele corte alimentar tão grande do qual depois não se sentiu nada confortável e acaba por desistir disso e vai comer o pior ou o dobro de pior do qual estava a fazer antes e claramente depois o peso volta de forma a duplicar. Por isso, voltando à nossa última dica, ser consistente, isto leva tempo. Isto também está correlado à penúltima dica do qual falamos aqui, de acreditar no processo. Isto tem de ser feito devagarinho, com calma, um dia de cada vez, porque a longo prazo sim vai resultar e vai trazer benefícios. Por isso estas dicas são interessantes, principalmente agora se calhar aplicar na altura do verão. Como tinha dito, toda a gente tem uma dorzinha emocional do nosso corpo em relação às roupas mais leves, mais justinhas, mais frescas, o tal biquíni, o calção, a blusinha de alças das senhoras, se calhar nos senhores a tal barriguinha assim um bocadinho mais inchada, com uma blusinha mais justa já se nota, e estas dicas podem ajudar então claramente a conseguirmos perda de calorias, que mais uma vez consequentemente ajuda na perda de peso. Boa. Olha neste instante elas a olharem. O quê? Meter o dedinho e... O quê? Tem gordura? E eles olhar para a barriga. Eu não tenho barriguinha. Barriguinha, nem pensar nisso. Todos, é verdade, é verdade. Todo mundo tem. E é normal ter, Sim. até certo ponto. Claramente não vou aqui passar a mão... Somos humanos, não é? Dizer, Somos humanos, que a obesidade é bonita e nós temos de aceitar o corpo tal como ele é. Não é bem assim. Isto é uma questão de saúde, não é só estética. Vamos ser honestos. É difícil ter um corpinho como a gente infelizmente vê muito online, que é as senhoras naquele historial de beleza, de barriguinha lisa, não pode ter ali uma bochinhazinha, é normal ter sempre um bocadinho de barriga, mas temos de ser honestos, temos de ter 2 jeitos de teste a tentar perceber então se é realmente excesso de peso ou um corpo pouco saudável,
de um corpo que é normal ter sempre um bocadinhozinho, mas está dentro dos padrões de saúde, claramente. Nós temos de saber distinguir isso. É verdade. E há sempre a questão de parar, repensar e se calhar em determinado momento recalcular e seguir em frente pela positiva. Em prol da saúde, naturalmente. Exatamente, em prol da saúde. Beatriz, um grande beijinho para ti, boa segunda-feira, bom junho para todos nós. Olha, e até para a semana. Até para a semana. Obrigada. Beijinhos, obrigada. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.